Primeira videoaula sobre Revolução Russa, Olimpíadas de História René. Então, para a gente entender Revolução Russa, a gente tem que observar o que acontecia na Rússia, que era uma monarquia comandada por Nicolau II e que vivia um estado de miséria muito grande, a maioria da população rural. Tinham poucas indústrias na Rússia na época e as indústrias que tinham, claro, tinha descontento também por parte dos funcionários, dos trabalhadores. É importante também observar que, apesar da Rússia ter algumas indústrias em seu território e que eram, na sua maior parte, estrangeiras, ou seja, vinham de outros países, que ela vivia também um feudalismo, ou seja, existiam servos ainda no país. É meio contraditório, né, viver um sistema feudal em pleno século XX. Outra coisa que acontecia também na Rússia era a guerra russo-japonesa, que era contra o Japão, né, claro, Rússia contra o Japão, e a Rússia vinha perdendo para o Japão. Isso dava um pouco de, vamos dizer assim, tristeza e revolta na população, perder um combate contra um país tão pequeno como o Japão. Em 1905, em São Petersburgo, aconteceu uma manifestação pacífica na frente do Palácio Real. Quando isso aconteceu, o czar Nicolau imediatamente pediu para a segurança real fuzilar todos os manifestantes. Isso foi conhecido como o Domingo Sangrento, essa ocasião, né? E foi quase um ensaio, né, para a Revolução, que causou uma extrema revolta contra o czar, que chegou a matar mais de 100 pessoas e feriu muitas outras, né? Com um grande descontento entre a população, com os trabalhadores, população rural e etc., começaram a nascer os sovietes, que era um grupo de pessoas, de trabalhadores e etc., que se reuniam para discutir política e economia da Rússia. Esses sovietes são muito importantes para entender a Revolução, porque foi a partir deles que nasceu o espírito para começar a Revolução. Bem, então, com a nascença dos sovietes, esses grupos de operários e trabalhadores rurais, vieram à tona os ideais marxistas de luta de classe, exploração do trabalhador, a mais-valia e etc. E com isso também nasceram as revoltas dos sovietes, né, claro. Outra coisa essencial da Revolução Russa é falar dos grupos partidários. Existiam dois partidos, os bolcheviques, os vermelhos, e os mencheviques, os brancos. Os bolcheviques tinham nomes importantes que eram Lenin, Trotsky e Stalin. Esses eram mais radicais, queriam o fim da monarquia. E ao contrário dos bolcheviques também, os mencheviques queriam em primeiro plano a instalação de uma democracia na Rússia antes de uma ditadura, que era o que era previsto dos bolcheviques. Os mencheviques, então, em 1917, deporam o monarca Nicolau II. Eles ficaram no poder muito pouco tempo, por causa que eles não conseguiram atender o que a população necessitava naquele momento. Portanto, a insatisfação com o governo era ainda muito grande. Aconteceu muitas greves também. Então, a realidade não mudou muito, né, do que era antes com o monarca. Stalin observando que não vinha, Stalin e os bolcheviques observando que não vinha mudando muita coisa, que aquilo que os mencheviques propunham não atendiam ao que a Rússia precisava. Ele propôs as teses de Abreu. O que as teses de Abreu previam? Elas previam que, primeiramente, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que aquilo estava acabando com a população, estava desgastando o país, que já vivia um estado de miséria. Queriam também acabar com a influência da Igreja Ortodoxa na Rússia, acabar com os latifúndios, com propriedade privada, feudalismo, né? E tudo que acontecia na monarquia russa daquela época. Do outro lado, tinha os mencheviques, que eram
mais, vamos dizer assim, moderados. Eles eram a favor de um diálogo com a monarquia, de um novo regime político socialista agora, e unipartidário, ou seja, com só um único partido, o Partido Comunista, e também a instalação da URSS, União de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Teve um tratado muito importante também com a Alemanha, chamado de Brest-Litovsk, que concedia à Alemanha um grande pedaço da Rússia, vários territórios russos. Foi um momento, sim, impactante e triste para a nação, mas naquele momento era mais importante acabar com os combates de que perder alguns territórios. Bem, logo após a tomada de governo dos bolcheviques, os mencheviques não ficaram assim contentes com a ação dos bolcheviques. E, portanto, no ano de 1918 até o ano de 1921, ocorreu uma guerra entre bolcheviques e mencheviques, mas sim, o mencheviques, uma guerra civil, né, claro, o mencheviques apoiados pela aristocracia e algumas tropas de outros países como a América, a Alemanha, franceses, e apoiados também pela burguesia russa e os deputados da Duma, que naquela época também eram contra o governo dos bolcheviques. E desestabilizou muito a Rússia. Nessa luta, os exércitos dos bolcheviques ficou conhecido como Exército Vermelho, o exército dos mencheviques ficou conhecido como Exército Branco, e como eu tinha citado antes, o Lenin já tinha começado uma perseguição contra a família real, mas foi aqui que ele conseguiu matar toda a família. E bem, após essa guerra, o Exército Vermelho ganhou, os bolcheviques e a população ganhou a guerra. Entretanto, ficou novamente no estado de miséria, a Rússia continuou sendo um país fraco, e a única coisa que mudou, a nova União, a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, conseguiu anexar mais novos 15 países do leste europeu e mais, entre outros, fora da Europa. E com isso, esses foram os principais frutos da revolta. Logo depois a Revolução de Outubro, se instalou então o governo dos bolcheviques, como Lenin, como a principal imagem, né, como a primeira figura desse governo. Com ele começou na Rússia as medidas da tese de Abril. Ele privatizou bancos, fez uma reforma agrária. Isso eles previam a estatização dos bens privados, ou seja, todas as indústrias, fábricas, terras deveriam agora ser do Estado, reforma agrária, entre outras propostas. E se como nada disso foi feito pelos mencheviques, em outubro do mesmo ano, de 1917, ocorreu o que seria o começo realmente da Revolução Russa. Além disso, ele perseguiu várias pessoas da aristocracia, matou várias, né? Chegou a matar também a família real, que na época a família de Nicolau II, família real Romanov. E as fábricas que agora são do Estado, agora são chamadas de cooperativas, onde os trabalhadores se organizam dentro delas e estabelecem a produção. Em 1918, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, instalou uma nova economia política chamada de NEP, também instalou um regime político